Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma Live D20, onde aos domingos a gente conversa sobre os pilares aí no tratamento do diabetes. Meu nome é Roberto Doro, eu sou personal trainer para pessoas com diabetes e eu ajudo você a ter aí um ótimo tratamento do diabetes. Eu sei bem aí quais são os seus desafios, afinal, eu tenho diabetes tipo 1 há mais de 40 anos, então os seus perrengues são os meus também, não tem, estamos no mesmo barco. Então vamos lá, na live de 20 de hoje, eu vou trazer para você a seguinte informação, né? Muitas vezes as pessoas, é comum nas minhas postagens, a pessoa coloca assim, olha, minha glicemia tá 109, isso tá bom ou tá ruim? Olha, minha glicemia deu 98, tá bom ou tá ruim? Quer dizer, as pessoas não têm ideia, né, se ela pode estar ou não com algum distúrbio no metabolismo da glicose, se ela pode estar ou não com pré-diabetes ou diabetes. Então a live de hoje é justamente para responder essa pergunta, quer dizer, eu tenho pré-diabetes, eu tenho diabetes ou eu não tenho nada, né? Como é que eu estou aí nessa classificação? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então na live de hoje eu vou te ajudar a entender, né, se você tem, né, ou não, né, algum distúrbio no metabolismo da glicose, se você tem pré-diabetes, se você tem diabetes, como lidar com isso, né, de maneira que a gente vai enfrentar essa situação, né, porque normalmente quando você tem um diagnóstico assim, é uma coisa que a gente não espera, e aí você toma um choque e aí você tem que tomar uma decisão. Então, como é que a gente faz isso, né? Então vamos lá, eu espero, né, que o conteúdo dessa live, que essa informação ela te ajude a entender, né, primeiro, se você tem chance de evitar, né, se você tiver com pré-diabetes, evitar evoluir para diabetes mellitus tipo 2, né, isso é muito importante, porque tem condições, sim, do momento de repente que foi feito o diagnóstico, a gente tem muita chance de te manter nessa situação, sem deixar você ir para o tratamento do diabetes. Ou então, se você já tem o diagnóstico realmente de diabetes, não tem como, mas o mais importante é que essa live ela sirva para você de informações para você decidir, né, como você vai fazer aí para que você alcance, né, o que é a minha meta aqui, que para quem tem diabetes aí alcance um ótimo tratamento do diabetes. Uma coisa que a gente precisa entender aqui é o seguinte: nós sabemos que tem várias classificações aí de diabetes. Então vamos entender os mais comuns, né, diabetes mellitus tipo 2, que antes de ficar com diabetes mellitus tipo 2, que é a resistência à ação da insulina, tem geralmente pela melhora que tiveram, né, nos métodos diagnósticos, que é sobre isso que a gente vai falar hoje, se consegue muitas vezes detectar problema no metabolismo da glicose, sendo classificado como pré-diabetes antes mesmo de você ter diabetes mellitus tipo 2. Então quer dizer, é um jeito da gente segurar, né, essa situação, não deixar que você evolua para o diabetes mellitus tipo 2. Agora, existem também outros tipos de diabetes. O diabetes mellitus tipo 1, que é um tipo de diabetes que ele é autoimune, então muitas vezes você vai ver, ele é geralmente diagnosticado quando criança, né? Ou mesmo pode ser diagnosticado até antes dos 30 anos. E ele é um tipo de diabetes autoimune, quer dizer, os glóbulos brancos atacam ali as células beta-pancreáticas, destroem as células no pâncreas que produzem insulina e, consequentemente, você tem que fazer o tratamento lá com insulina exógena. Não tem outro jeito, tem que aplicar insulina como parte do tratamento para continuar aí vivo. Existe também um outro tipo de diabetes, que é chamado de diabetes tipo LADA, que é um diabetes que ele é muito parecido com o diabetes mellitus tipo 1, só que ele vai aparecer depois dos 30 anos de idade. Então muitas vezes a pessoa ela tem o diagnóstico por ser um pouco mais velha, né? Tá com mais de 30 anos, às vezes está acima do peso, não faz exercício. Normalmente o diagnóstico acaba muitas vezes levando para um diabetes mellitus tipo 2. Só que o tratamento com antidiabético oral acaba não dando certo. Por quê? Porque o diabetes mellitus tipo LADA também é um tipo de diabetes que é autoimune, só que o glóbulo, né, branco ali, a parte o agente, né, que causa a doença, ele acaba sendo não tão agressivo como é no diabetes mellitus tipo 1. Né, os anticorpos ali que atacam, ele ataca mais lentamente. Então ele vai também destruindo as células beta pancreáticas, mas numa velocidade muito menor do que quando acontece no diabetes mellitus tipo 1.
Outro tipo de diabetes que a gente tem também, que ele acontece normalmente só nas mulheres, em um determinado momento da vida da mulher, que é o diabetes mellitus gestacional. A gente vai falar de... Vou dar os critérios que a gente tem, né, para o diagnóstico, porque o diagnóstico do diabetes mellitus, ele está ligado a alterações no metabolismo da glicose ou alterações na hemoglobina glicada. Então, de certa maneira, é isso que a gente tem. A gente tem outros exames complementares que vão mostrar a resistência à ação da insulina, a capacidade que o pâncreas tem de produzir insulina. Então, dependendo do tipo de diabetes que a pessoa tem, cabe esse tipo de diagnóstico, né? Ou o médico vai pedir esse tipo de exame complementar ou não. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje na live D20. Primeira coisa que é importante a gente saber, que foi justamente o que me motivou a fazer essa live, trazer esse assunto, né? Quer dizer, eu tô com pré-diabetes, eu tô com diabetes, eu não tenho nada, que é justamente essa falta de informação que as pessoas têm em saber o que é o valor de glicemia normal. Quer dizer, o que é normal de concentração de glicose no nosso sangue? Então, o que é normal? Se você tiver com um valor de jejum, quer dizer, tá sem comer, por pelo menos 8 horas, o valor que é esperado, se for feito um exame de sangue, para analisar a concentração de glicose no sangue, é que dê um valor menor do que 100 mg por decilitro. Se a medida for feita 2 horas após você ter iniciado uma refeição, o que é normal? Qualquer valor menor do que 140 mg por decilitro. Isso é o normal. E se eu medir a qualquer hora do dia? Isso eu vejo muito quando eu vou dar aula na pós-graduação. É comum, muitas vezes eu pego, né, os profissionais de educação física que estão ali, ensino eles a fazer a medição da glicemia, né, porque isso, a gente sabe que o exercício muitas vezes pode ocasionar ali algum episódio de hipoglicemia, a gente precisa às vezes medir a glicemia do aluno. Então, muitos falam assim, poxa, pessoal, vai medir agora, mas eu acabei de comer. Tudo bem, se você comeu, se não comeu, o que aconteceu? A qualquer momento do dia, que valor que a gente espera? Um valor que esteja acima de 100 e abaixo de 140. Esse é o normal para o nosso sistema. Então, se a qualquer momento do dia você mediu, está acima de 100, está abaixo de 140, se você comeu, não comeu, não tem problema, isso é considerado normal. Então, essa é a primeira coisa que eu quero que você guarde, né? Tome nota disso, né? O que é normal? Se eu fiquei um tempo sem comer, 8 horas pelo menos, jejum lá, acordei de manhã, depois de uma noite de sono lá, pelo menos 8 horas sem se alimentar, um valor menor que 100. Se for 2 horas depois que eu comecei a comer, um valor menor que 140. E a qualquer momento do dia, um valor que fique entre 100 e menos que 140, tá bom? Só que, para as gestantes, o valor normal de glicemia, ele é diferente. Então, para a gestante, o que é considerado aí normal, né, para uma gestante? A gestante, a gente tem que entender o seguinte, ela está gerando um novo ser, né? Está lá com o feto em pleno vapor ali, né? Consumindo energia do corpo da mãe. Então, certamente, ela começa a se alimentar muito mais da gordura e menos da glicose. Então, para isso acontecer, ela naturalmente, durante o processo gestacional, ela vai aumentar a resistência à ação da insulina. Então, se ela tem maior resistência à ação da insulina, que a gente entende que vai ter um valor menor de glicemia também circulando no sistema. Então, para a gestante, o que é considerado normal? Se for em jejum de pelo menos 8 horas, um valor menor do que 92. Se for 1 hora depois que ela começou a se alimentar, um valor menor do que 180 mg por decilitro. E se for 2 horas depois que ela se alimentou, né, ou começou a se alimentar, um valor menor do que 153. Então, isso é importante a gente entender. Quando ela fala assim, eu medi lá, deu, sei lá, 130. Isso é bom? Quer dizer, depende. Se foi depois de 2 horas que você comeu e você não é gestante, então é um valor normal, tá dentro do que é esperado. Agora, se foi em jejum, tá acima. Se você é gestante, realmente não é um valor interessante. Então, sem dúvida alguma, a gente precisa, for gestante e jejum de 8 horas, né? Então, quer dizer, nessa situação a gente tem que entender qual é a nossa referência. Mas guarde esses valores para população de uma maneira geral, qualquer pessoa aí, esses valores de 100, né, e menor do que 140 aí depois de 2 horas que você comeu. Então isso aí é o que é considerado aí normal para o nosso sistema, valor menor do que 100 em jejum. Só que existe o diagnóstico do diabetes.
O diagnóstico do diabetes ou do pré-diabetes, ele pode ser feito de várias maneiras. Então eu vou falar aqui de alguns dos métodos que a gente tem para fazer esse diagnóstico. Então, por exemplo, glicemia de jejum, isso é normal. A maior parte dos exames que a gente faz periodicamente, quando o médico pede algum exame para você, normalmente ele pede lá a glicemia de jejum. Ele quer saber se tem, se a pessoa às vezes tem até diabetes e nem sabe disso, né? Seria uma maneira de identificar. E aí o que a gente entende desses valores de jejum, que eu já falei, o normal é menos que 100, mas poxa, e se der mais do que 100? O que isso quer dizer? De primeiro momento, com base no valor de glicemia em jejum, a classificação que é proposta pela Sociedade Brasileira de Diabetes e pela Organização Mundial da Saúde também, né, pela Associação Americana de Diabetes, a Europeia também, todos seguem mais ou menos o mesmo padrão. Então qual é? Se você tem uma glicemia de jejum maior do que 100, mas menor do que 125, quer dizer, até 125, você é considerado uma pessoa que está tendo algum distúrbio no metabolismo da glicose, que normalmente está ligado ao pré-diabetes. Então, quer dizer, se nada for feito, você vai evoluir para o diabetes mellitus tipo 2. Se a sua glicemia tiver igual ou maior do que 126, então você já tem o diagnóstico de diabetes. Isso aí com base na glicemia em jejum. Então assim, mediu, deu 200, tá com diabetes. Agora que tipo de diabetes que é, depois precisam ser feitos exames específicos para poder identificar o tipo de diabetes. Mas em primeiro momento, a gente já sabe que tem, então, o diagnóstico de diabetes. Mas pela glicemia de jejum, se tiver um valor acima de 100, e entre 100 e 125 você tem pré-diabetes. Se tiver 126 ou acima de 126, já é diagnosticado como sendo diabetes. Ou então se mede a qualquer momento do dia. Você simplesmente, a gente sabe que, né, no dia 14 de novembro, né, é o dia de combate, né, o dia mundial de combate ao diabetes. Então, se tem várias campanhas, muitas vezes você está andando pelas ruas, tem alguma associação de diabetes, ou o pessoal de enfermagem, né, sempre fazendo ali, nas estações de metrô, por exemplo, fazendo exame de glicemia capilar. E aí você mediu e de repente deu lá 200 ou acima de 200. Então, se a qualquer momento do dia der um valor assim, sem dúvida alguma você já tem diagnóstico de diabetes. Claro que o aparelho que a gente usa para medir esse portátil, que a gente usa para controle do diabetes, ele tem uma diferença com o valor laboratorial. Então, se deu algum valor alterado, o mais importante é você procurar um médico e fazer realmente o exame para confirmar. Mas, em primeiro momento, esses são os valores que a gente tem como referência. Existe uma outra maneira de diagnosticar distúrbios no metabolismo da glicose, que é através da hemoglobina glicada. Então, o que é a hemoglobina glicada? Para quem tem diabetes, sabe bem o que é isso, que é para a gente poder saber se o tratamento está mais ou menos adequado ou não. Então vai pelo percentual de hemoglobina glicada, que a gente sabe para quem tem diabetes é um valor menor do que 7% de glicação. Agora, para diagnóstico do diabetes, a gente tem que entender que a hemoglobina ela é um glóbulo vermelho, né, ele está lá circulando no nosso sangue, e ele se liga facilmente à glicose. O teste de hemoglobina glicada, o que ele faz? Ele pega a hemoglobina, na primeira camada dela, mede ali o quanto de glicose tem ligado na hemoglobina. Então, o que a gente já entende? Se tem pouca glicose no sangue, ou pouca, quer dizer, está dentro do normal, vai ter uma quantidade menor de glicose na hemoglobina. Se está descompensado, se tem muito mais glicose circulando, vai ter uma quantidade maior também. Então é assim que é feito o diagnóstico pela hemoglobina glicada. Agora, quais são os valores referenciais? Então, hoje está sendo bastante frequente, né, os médicos pedirem glicemia de jejum junto com o exame de hemoglobina glicada. E muitas vezes o que a gente vê acontecer, a pessoa tem o valor normal do exame de sangue, e às vezes a hemoglobina glicada já está mostrando alguma alteração. Então quer dizer que em algum momento do dia ali, a glicemia em jejum ainda está dentro do padrão de normalidade, mas durante o dia ou à noite está saindo lá do padrão de normalidade. Então, quais são as referências da hemoglobina glicada? Qualquer valor menor do que 5,7% de glicação. Isso aí é o valor normal. Agora, mas se estiver acima, a partir de 5,7%, de 5,7% até 6,4%, você tem a classificação de pré-diabetes. Quer dizer, está tendo algum distúrbio no metabolismo da glicose, mas que ainda não teve, né, chegou a um valor para diagnóstico de diabetes, mas já tem alguma coisa acontecendo. E é um exame muito bom, porque como eu falei, de repente sua glicemia
em jejum ela está normal, está menos de 100, mas depois que você come ela está ficando já muito acima de 140. Isso não vai aparecer no teste de glicemia de jejum, mas ele aparece na hemoglobina glicada. Então é um exame extremamente importante aí, quando os médicos pedem, né, para a gente poder ter alguma referência se está tendo ou não já algum distúrbio no metabolismo da glicose para tomar as providências adequadas aí para evitar que você evolua, né, para o diabetes mellitus tipo 2, principalmente. Porque diabetes mellitus tipo 1 ou LADA, como eu falei, as células beta-pancreáticas elas vão sendo destruídas, então não tem muito o que fazer. Agora, se você tiver um valor de hemoglobina glicada 5,7 até 6,4, você tem pré-diabetes. E se tiver 6,4 ou, por exemplo, 6,5 acima, você tem aí diagnóstico de diabetes. Então, muitas vezes, pedindo os dois exames, não tem como errar. Poxa, a glicemia de jejum está lá 120, 126, 128, por exemplo. E a hemoglobina glicada está 6,5, 6,6%. Sem dúvida alguma, você tem aí dois critérios que vão realmente confirmar que você tem aí o diagnóstico de diabetes. Outra maneira que, antigamente, antes de se ter aí um padrão para diagnóstico do diabetes através da hemoglobina glicada, era muito comum pedir o teste oral de tolerância à glicose. O que é esse teste oral de tolerância à glicose? Que a gente tem duas alterações, né? Foi como eu falei, sua glicemia de jejum pode estar normal, e 2 horas depois que você come, ela pode estar acima de 140, 160, né? E não se percebia isso. Então, a primeira maneira que foi criado, né, uma maneira de identificar se a pessoa tinha a tolerância à glicose diminuída, quer dizer, você em jejum tem a glicemia normal, mas depois que você come, sua glicemia não fica normal. É o teste oral de tolerância à glicose. Como é que é esse teste? Você fica 8 horas em jejum, depois é dado uma solução com 75 gramas de carboidrato, tem um pouquinho lá de sódio também, porque quando a gente coloca a glicose junto com o sódio, ela é absorvida mais rapidamente, para tentar realmente ocasionar por o organismo dessa pessoa que está sendo avaliada numa situação de total estresse em quantidade de glicose que está chegando no sistema, para ver se o sistema consegue corrigir isso aí. Quais são os valores de corte, né, para esse tipo de exame? Esse exame ele normalmente é feito à medida em jejum, 30 minutos depois que você tomou a solução, 1 hora, 1h30 e 2 horas. Por isso que ele passou a ser conhecido como curva glicêmica, que ele mostrava ali várias medidas e com diferentes valores. Só que os pontos de corte para o diagnóstico de diabetes, ele está onde? 2 horas depois que você sofreu aquela sobrecarga com 75 gramas de glicose. Então, o valor normal, que a gente espera como sendo normal, o valor menor que 140 miligramas por decilitro. Então não importa se você comeu pouco ou comeu muito, aqui no caso realmente simula uma situação onde você tem uma carga muito grande ali de glicose no sistema, e sem dúvida alguma, hein, um valor menor que 140 é considerado normal depois de 2 horas da sobrecarga. Agora, se a pessoa tiver um valor acima de 140 e abaixo de 200, quer dizer, até 199, nessa situação é considerado que a pessoa já tem distúrbio no metabolismo da glicose e que mesmo que a glicemia de jejum dela não esteja alterada, ela já está com pré-diabetes. E se depois de 2 horas tiver um valor igual ou superior a 200, sem dúvida alguma, essa pessoa já tem diabetes. Então precisa realmente aí ser feito o tratamento. Agora, para as gestantes, ainda hoje é bastante frequente que seja pedido esse exame, né, o teste oral de tolerância à glicose, só que com a referência de ponto de corte, o que a gente falou anteriormente. Né? Então, assim, em jejum, ela tem que ter um valor menor do que 92. 1 hora pós-sobrecarga, um valor menor que 180. 2 horas pós-sobrecarga, um valor menor que 153. Se em qualquer um desses 3 momentos a glicemia dela der fora desses valores, né? Estou falando menor do que 92. Então, se deu 92 ou 93, ela já tem o diagnóstico de diabetes gestacional. Mesma coisa para 180, né? O valor é menor que 180 1 hora. Deu 180, 181, 182. Não importa, ela já tem o diagnóstico e também na terceira medida, né, com o valor lá menor do que 153.
Então, se deu 153 ou acima desse valor, em qualquer momento, qualquer alteração que tiver, já é diagnosticado o diabetes mellitus gestacional, e sim, todas as providências serão tomadas, já que a gestante, que até então não tinha detectado nenhum distúrbio no metabolismo da glicose. Por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que existe a pessoa que tem diabetes. Então a mulher ela tem diabetes mellitus tipo 1, tem diabetes mellitus tipo 2, estipulado, ela sabe disso, ela faz o tratamento. E aí ela engravida. Então ela vai ser uma pessoa com diabetes que vai ser acompanhada durante a gestação. Mas existem muitas mulheres que não têm nenhum problema, né, de primeiro momento até engravidar com relação ao distúrbio no metabolismo da glicose, mas que depois durante a gestação é diagnosticada e aí sim passa a ser uma gravidez de risco e precisa de acompanhamento. Então, os critérios, eles são diferentes. Então, guarde esses números, que essas são as referências que a gente tem aí pro diagnóstico. E ainda existem alguns exames que são complementares, né? Como eu falei, você tem distúrbio no metabolismo da glicose? Tem. Então, você tem pré-diabetes ou tem diabetes. Vai ter o diagnóstico ali. Agora, a partir do momento que você tem diabetes, que tipo de diabetes que você tem? Aí, muitas vezes, são feitos outros exames para poder identificar. Então, no caso, por exemplo, do diabetes mellitus tipo 2, é muito comum ser pedido, claro que com a medida de glicemia, né, com a coleta de exame que é feita, coleta de sangue que é feita, normalmente é feito um cálculo que é chamado de ROMA-IR. Isso aí é uma fórmula que vai trazer, vai mostrar se a pessoa tem resistência à ação da insulina ou não, que é a base para caracterização aí do diabetes mellitus tipo 2. Então, o ROMA-IR, o ponto de corte, né, para os adultos, né, principalmente na população brasileira, se a pessoa é um adulto ou é um idoso, seria o valor aí maior do que 2,71, nesse cálculo aí que é feito, chamado ROMA-IR. Para adolescentes, que a gente sabe que, né, não só no Brasil, no mundo inteiro, os adolescentes estão ficando acima do peso, aqueles que já têm uma predisposição genética a vir desenvolver diabetes mellitus tipo 2, acabam muitas vezes desenvolvendo diabetes mellitus tipo 2 durante a adolescência. Então, o ROMA-IR, para mostrar o quanto se tem aí de resistência à ação à insulina, para o sexo feminino, o ponto de corte é 1,65 e para o sexo masculino, o ponto de corte é 1,95. Então são exames complementares, assim, deu distúrbio lá, deu uma glicemia alterada, a hemoglobina glicada está alterada. Muitas vezes se faz o ROMA-IR para ver se tem presença de resistência à ação à insulina nesse indivíduo. Porque muitas vezes ele não vai ter resistência à ação da insulina, né? Porque são anticorpos que estão destruindo as células beta-pancreáticas, no caso do diabetes mellitus tipo 1 e também do diabetes mellitus stipulada. Então, outro exame que também normalmente é pedido, principalmente relacionado à resistência à ação da insulina, é um exame que tem esse nome, né? Ele é chamado de insulina, quer dizer, ele vai medir a quantidade de insulinemia, quer dizer, quanta insulina tem circulando no sangue. Porque a gente sabe que quando a gente está sem se alimentar, os nossos tecidos, eles são muito resistentes à ação da insulina. Então tem uma quantidade muito pequenininha circulando. Mas ao mesmo momento, depois que a gente se alimenta, né, para quem não tem problema nenhum aí com diabetes ou distúrbio no metabolismo da glicose, o corpo ele produz uma quantidade enorme de insulina. E aí sim, o sistema fica sensível àquela ação da insulina. Agora, para quem tem distúrbio no metabolismo da glicose, ou tem já o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, ou mesmo pré-diabetes, quando faz esse exame de insulina, ele vai estar com valores muito acima do que são considerados normais. Né? Que normalmente o ponto de corte aí é em torno de 10 microunidades por litro de sangue, por mililitro de sangue. Então, nessa situação, já tem o diagnóstico lá. O ROMA-IR geralmente já dá alterado também. Então, a quantidade de insulina que tem circulando no sangue ela também é maior. Então, isso aí já indica resistência à ação da insulina. Aí vem os exames complementares, por exemplo, para determinar, por exemplo, quanto ainda o pâncreas dessa pessoa, né, que está aí com resistência à ação da insulina, ele consegue produzir de insulina. Aí é feito um exame que é chamado de peptídeo C. Peptídeo C, a insulina, na verdade, ela é um hormônio que ela é produzida no nosso sistema, ele é um hormônio proteico. Então ele tem 3 cadeias de aminoácido, e quando ele está assim, ele é chamado de proinsulina, quer dizer, ele não tem ação no nosso corpo. Para ele ter ação, precisa desligar uma cadeia proteica dele, né? Uma cadeia ali de aminoácidos, e essa cadeia é chamada de peptídeo C. Então, essa cadeia de aminoácidos que é desligada para a insulina fazer efeito no nosso corpo, ela fica circulando no nosso sangue. Então dá para medir
a quantidade de peptídeo C que tem circulando. Então, de acordo com a quantidade, quer dizer, essa quantidade está aumentada, tá? Então quer dizer que o corpo ainda tem uma quantidade, uma capacidade muito grande ainda de produzir insulina. Agora, ela está diminuída, então quer dizer que o pâncreas já não está conseguindo produzir uma quantidade adequada de insulina. Porque o indivíduo ele pode ter o diagnóstico de diabetes por ter resistência à ação da insulina. Então ele está com uma quantidade maior de insulina que o corpo está tentando compensar. Mas quanto o pâncreas dele ainda está tendo de capacidade? Então são exames que são complementares aí para poder identificar, muitas vezes ajuda o médico a determinar que tipo de prescrição que ele vai fazer, para que tipo de medicamento ele vai usar, em que sítio de ação ali ele vai usar o medicamento para poder ajudar no tratamento dessa pessoa que está ali com diabetes mellitus tipo 2. E no caso do diabetes mellitus tipo 1, normalmente tem a presença, como eu falei, de anticorpos, são anticorpos específicos, que são chamados aí anticorpos anticélula beta. Esses anticorpos, eles destroem rapidamente a célula beta pancreática. Normalmente, quando a criança ou adolescente, que seja ou o adulto, né, com menos de 30 anos, ele tem o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, no momento do diagnóstico, esse exame, né, que vai mostrar aí a quantidade de anticorpos, ele está super elevado. E a gente sabe que, para ter tido já, né, muitas vezes tem o diagnóstico através da cetoacidose metabólica, então nessa situação a gente sabe que tem aí em torno mais ou menos só de 10% da quantidade de células beta pancreáticas lá produzindo insulina no sistema. Então é por isso que a pessoa acabou entrando em cetoacidose metabólica aí no diagnóstico. Então são situações que vão caracterizar o tipo de diabetes que a pessoa tem. Então essa pessoa tem diabetes mellitus tipo 1. Agora, acima dos 30 anos. Muitas vezes faz exame, pede lá um exame de sangue para detectar a presença de corpos anticélulas beta pancreáticas e não dá. Ele vai dar uma concentração muito baixa. Mas quando pede o exame, que é chamado para fazer a medição do anticorpos, né, anti-GAD, aí sim dá uma quantidade muito alta. Então, através desse tipo de anticorpo, se consegue detectar aí que a pessoa não tem diabetes mellitus tipo 1, ela tem diabetes mellitus tipo LABA, que vai atacar a célula beta pancreática, vai destruir a célula beta pancreática, mas numa velocidade bem menor do que acontece com quem tem diabetes mellitus tipo 1, tá bom? Então, normalmente são aí os critérios que a gente tem para diagnóstico dos diferentes tipos de diabetes, tá bom? E eu acho que é interessante, né, você entender esses valores. Sem dúvida alguma vai te ajudar aí a entender rapidamente que caminho que você vai seguir para continuar aí tendo uma vida saudável, curtindo sua família e seus amigos. Porque muitas vezes você recebe o diagnóstico, leva um susto, né? Mas é importante que você entenda esses valores. Pô, eu sei esses valores, então a hora que eu recebo a informação, eu sei o que eu vou fazer, eu sei aonde eu estou aí no processo. Isso é importante. Porque infelizmente, né, felizmente, na verdade, tem várias pessoas que eu conheço que muitas vezes já foram meus alunos, né, me conhecem, a gente está sempre conversando, e a pessoa teve lá diagnóstico de pré-diabetes. E começou a fazer exercício, a controlar a alimentação, que é o que a gente sabe que mais funciona para a pessoa continuar tendo, apesar de ter um distúrbio no metabolismo da glicose, não evoluir por diabetes mellitus tipo 2. Isso é uma coisa muito bacana, porque você tem o que a gente chama aí muitas vezes ou mesmo tem o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, mas a quantidade de peptídeo C que ele tem ainda é alta. Então dá muitas vezes para a gente fazer o que é chamado de remissão do diabetes mellitus tipo 2. Quer dizer, esse indivíduo ele tem um distúrbio no metabolismo da glicose, ele trata fazendo exercício, controlando a alimentação e não precisa usar nenhum tipo de medicamento. Que isso aí é uma coisa muito boa para a gente, né? É um gasto a menos que você vai ter, uma preocupação a menos que você vai ter, e sem dúvida alguma vai ter aí mais saúde, vai estar mais saudável. Então, isso é extremamente importante para a gente também, né? Por outro lado, tem também aquelas pessoas que foram diagnosticadas, muitas vezes, com pré-diabetes, e falar, o médico falou que eu estou com pré-diabetes, ele passou lá um medicamento para eu tomar, às vezes eu tomo, às vezes não, e vai empurrando desse jeito. E é normalmente o que a gente vê acontecer. Infelizmente, essa pessoa, ao longo do tempo, ele vai ficando, passa de diabetes, de pré-diabetes, que ele podia ter tratado e não ter, né, nenhum problema de agravo à saúde. Ele passa a ter diabetes mellitus tipo 2 e vai continuar tratando do mesmo jeito que ele tratou o pré-diabetes. Muitas vezes ele vai depois desenvolver complicações crônicas do diabetes,
Então vai apresentar lá retinopatia diabética, que pode levar a pessoa a uma cegueira. Ele apresenta nefropatia diabética, quer dizer, alteração na parte renal, que muitas vezes leva essa pessoa à doença renal crônica do diabetes, levando ele à hemodiálise. Pode ter complicações na parte nervosa, muitas vezes levando aí a neuropatia periférica e, consequentemente, por não ter o tratamento, consequentemente, amputações. Então, é uma situação muito triste da gente hoje, com o conhecimento que a gente tem, sabendo que você pode ter lá o diagnóstico, muitas vezes de pré-diabetes, que dá para você se manter assim por anos, né? E infelizmente a gente vê as pessoas aí, muitas vezes não fazendo uma escolha que ao longo do tempo vai ajudá-lo nesse sentido. Então a gente sabe que é comum ter resistência à mudança, todos nós temos, né? Isso é comum acontecer. Então muitas vezes você tem o diagnóstico, fala, ai meu Deus, e agora? O que eu faço? Vou cuidar? Não vou. Uma hora cuida mais, uma hora cuida menos, fica meio preocupado, mas é uma coisa importante. A gente tem que entender o seguinte: quando a pessoa escolhe não tratar o diabetes, ou o pré-diabetes, ele fala, o médico falou lá, mas eu nem vou fazer exame, eu nem vou tratar, que eu não quero nem cuidar disso aí. É uma escolha sua. Só que qual é o grande risco que a gente tem nisso aí? Quando a gente tem concentrações de glicose acima do que é normal no nosso corpo, primeiro risco que a gente tem é de, ao longo do tempo, vir a aparecer as complicações crônicas do diabetes, como eu falei há pouco, principalmente a retinopatia te levando à cegueira, por exemplo. Então, tem retinopatia, não foi diagnosticada, não foi tratada e, sem dúvida alguma, o risco de você ficar cego ela aumenta bastante. Então, nessa situação, o que a gente precisa fazer? Tentar, o mais rápido possível, fazer o tratamento e manter a glicemia o mais próximo possível do que é considerado normal. Claro que para a gente que tem diabetes, se a gente conseguir manter abaixo de 180, a gente já está no lucro. Já está no caminho, já, porque o nosso cérebro entende que até 180 é um valor normal para o nosso sistema. Mas a gente sabe que a médio e longo prazo, esse valor de glicemia muito próximo de 180, por exemplo, ele vai sim trazer danos para o nosso sistema. E um deles é acelerar o processo de destruição, não destruição, mas vai agredir os vasos sanguíneos, eles vão ficando cada vez mais duros, mais rígidos. Isso, consequentemente, aumenta o risco dessa pessoa vir a ter aí algum infarto agudo do miocárdio, ou mesmo ter algum tipo de acidente vascular cerebral. Então, assim, são situações, né, que são bastante complicadas e que podem realmente trazer prejuízos para a sua saúde, que depois são irreversíveis. Outra situação que a gente tem também é, muitas vezes, a pessoa ter, né, como eu falei, ficar cego, ter problema renal, ter amputações, quer dizer, tudo isso é um preço que você vai pagar. Eu acho que nessa situação é importante, às vezes, a pessoa rever um pouco essa escolha, de repente não vou fazer nada e tá tudo bem. Porque a gente tem que entender que se você complicar, você sofrer, certamente a sua família, quem está próximo de você, também vai sofrer. E alguém vai ter que cuidar de você. Então isso é uma coisa muito ruim. Né? Realmente é ruim para todos. A sua qualidade de vida vai ficar muito comprometida e infelizmente você vai impactar a vida, muitas vezes, da sua esposa, do seu esposo ou dos seus filhos. Né? Então realmente é uma situação bastante delicada. Então repense nisso. Né? Se você escolheu, eu tenho diabetes, né? Cuide daquele jeito, dá uma repensada nisso. Porque você pode ter uma vida assim muito próxima às pessoas que não têm diabetes, né, uma vida muito parecida, uma qualidade de vida muito parecida, e tendo aí uma vida normal e feliz e ser saudável, né, que eu acho que isso é o mais importante para a gente. Tá? Um outro problema que a gente tem quando se tem o diagnóstico, existe esse grupo que muitas vezes, não vou tratar, aí daqui a pouco começa a aparecer as complicações, aí ele resolve tratar. Só que muitas vezes resolve tratar do jeito dele. Então assim, como é que eu vou... eu tenho diabetes. Você tem? Você toma medicamento? Não, eu tomo chá. Então o chá me ajuda. Entenda uma coisa. Eu acredito que, para a gente tratar o diabetes, se o chá te ajuda, perfeito. Mas você não pode abandonar, por exemplo, o medicamento que te foi prescrito. Você usa o medicamento e... se você percebe que o chá também ele diminui lá a resistência à ação da insulina, está contribuindo, ótimo, mas toma cuidado, porque a gente sabe que tem alguns chás que, apesar de diminuírem a resistência à ação da insulina, eles são tóxicos para o nosso organismo.
Então você pode tomar às vezes por um período, mas não pode ficar tomando a vida inteira. Então cuidado com isso. Você pode ter algum problema aí com o seu fígado por conta disso. Com o fígado e com os rins, normalmente são os dois órgãos aí que são responsáveis muitas vezes para remover as toxinas do nosso sistema. Então cuidado com essa situação. Ou então a pessoa muitas vezes assim, eu tenho diabetes, mas eu não como doce. Eu tenho diabetes, eu não como doce. Tudo bem, mas continua comendo alimentos salgados que contém carboidrato. Porque a gente sabe que todo alimento que contém carboidrato, quando a gente consome, mesmo ele sendo salgado, esse carboidrato ele vai virar glicose no nosso sistema. Então, quer dizer, vai continuar agredindo seu corpo, você vai continuar com um péssimo controle aí do seu diabetes. E muitas vezes aquelas pessoas que também se recusam, né, a fazer atividade física ou qualquer tipo de exercício programado. Sendo que nos pilares no tratamento do diabetes que a gente tem, o exercício é o único que é hipoglicemiante. Quer dizer, você está com a glicemia super alta, você vai lá fazer exercício, ele baixa a glicemia. Você está com a glicemia baixa, você vai fazer exercício, você faz hipoglicemia. Quer dizer, o exercício ele faz isso pela gente. Então o exercício ele é um super aliado para a gente no tratamento do diabetes. Mas muitas vezes a pessoa, não vou me mexer, eu não sei, não gosto de academia, mas você não precisa ir na academia para fazer movimento. Você pode caminhar, por exemplo. O caminhar já vai te ajudar. A atividade física vai te ajudar. Você não precisa exatamente fazer um exercício estruturado, a não ser que você tenha um objetivo específico, como por exemplo, eu preciso tratar meu diabetes? Preciso, mas eu também quero, por exemplo, eu quero emagrecer, tô meio gordinho, então tudo bem, vai precisar ali de uma orientação nutricional, vai precisar de um exercício, um programa de exercícios específicos para te ajudar no emagrecimento. Eu quero aumentar minha massa magra, eu quero ficar mais fortinho, então tudo bem, precisa tratar o diabetes, e junto com isso, faz lá um exercício voltado para um trabalho de força, para trabalhar força hipertrófica, quer dizer, para você aumentar sua massa muscular. Isso aí tudo bem, não tem problema nenhum. É uma questão da gente fazer só os ajustes necessários e sem dúvida alguma a gente vai aí sim conseguir aí um ótimo tratamento. Agora, se você tem aí pré-diabetes, né, o que geralmente vai funcionar melhor aí para você? Isso aqui é uma dica, né, para você já começar aí a pôr em prática hoje mesmo. A gente sabe que o pré-diabetes, o problema maior de quem tem pré-diabetes muitas vezes está no pós-prandial, né? Muitas vezes a hora que ele come é que acaba a glicemia subindo um pouco mais. Então, qual que é a melhor estratégia, geralmente, para te manter nessa situação? É você controlar a sua alimentação, né? Ter uma alimentação que é saudável. Por que eu falo de alimentação saudável e não de você restringir o que você vai comer? Porque o nosso corpo ele precisa, a nossa energia, ela depende do que a gente come. A energia que eu falo é para o nosso corpo trabalhar de uma maneira equilibrada. Então ele precisa de nutrientes, esses nutrientes vêm do que a gente come, dos alimentos que a gente come. Então se você come lá um alimento que te fornece carboidratos, proteínas, gorduras, de acordo com o que você precisa, mesmo que você tenha diabetes, você precisa de uma quantidade menor de carboidratos, então isso aí é uma coisa que você precisa, claro, buscar a orientação de um profissional da nutrição, para ele te orientar nesse sentido. Então, qual alimento tem mais carboidrato, tem menos carboidrato, como você vai comer, como você vai combinar esses alimentos. Dessa maneira, você vai ter uma sobrecarga menor, né? Cada vez que você comer, uma sobrecarga menor aí, te levando a quadros de hiperglicemia no pós-prandial. Junto com isso, fazer exercício. E como eu falei, o exercício ele é poderoso para tirar a glicose do sangue e para melhorar, para diminuir a resistência à ação da insulina. Então olha que interessante que né? Quando você faz o exercício, você ajuda. Uma outra coisa que eu não comentei, que eu lembrei agora é que a gente tem, quando se tem distúrbio no metabolismo da glicose, o que normalmente acontece? Principalmente se estiver ligado à resistência à ação da insulina, a insulina ela tem funções importantes no nosso corpo, não é só tirar a glicose do sangue. E muitas vezes ela altera, às vezes, as funções no fígado. E o fígado muitas vezes começa a produzir uma quantidade maior de gorduras. E qual é o grande problema disso? Você fica com o triglicerídeo super alto e o HDL, colesterol, que é chamado de colesterol bom, que é o transportador lá de LDL, ele fica diminuído. Então, quer dizer, é uma coisa extremamente prejudicial para o nosso sistema, só porque você está com a sua glicemia descompensada. Então, olha que interessante. Então, quando você faz o exercício te põe mais tempo dentro do alvo, quer dizer, menos de 180 de glicemia e acima de 70 por mais tempo, sem dúvida alguma você também melhora esse quadro também da sua saúde. Então a gente tem aí os benefícios que são primários do exercício no diabetes, que é remover a glicose do sangue na hora do exercício e depois do exercício, porque precisa repor lá nos músculos o que foi gasto. E além disso, a gente tem a parte secundária, que é você geralmente ficar mais calmo, dormir melhor, né? Se sentir mais feliz. Isso é realmente uma coisa bastante importante. Então se você tem já diagnóstico de pré-diabetes,
sem dúvida alguma, seja mais ativo. Controle o que você come e faz exercício. Sem dúvida alguma, você vai ter um resultado aí muito bom a médio e longo prazo, sem precisar ficar tomando medicamento, sem evoluir aí para o diabetes mellitus tipo 2. E se você já tem o diagnóstico de diabetes, seja diabetes mellitus tipo 2, seja diabetes mellitus tipo 1, seja diabetes LADA, gestacional, não interessa, vai ter que fazer o quê? Tratar com a parte medicamentosa, seja com os antidiabéticos orais ou com as insulinas, né, dependendo aí do tipo de diabetes, em que situação que está a capacidade do pâncreas aí em produzir insulina. Então você vai ter a parte do tratamento medicamentoso, você vai ter a parte da alimentação saudável, que foi o que eu falei, você precisa de energia para viver bem, né, precisa ter todos os nutrientes aí, e sem dúvida alguma isso aí é importante para a gente, para manter a gente saudável. E junto com isso, você também incluir aí a atividade física ou mesmo o exercício físico como parte do seu tratamento, tá bom? Dessa maneira, sem dúvida alguma, você vai conseguir chegar aí ao que a gente quer, né? Que é é a minha meta, né? Com você, de te levar aí a um ótimo tratamento do diabetes, tá bom? Que é o que eu faço comigo aí há mais de 40 anos já, tá bom? Então a ideia, né, da live de 20 de hoje era essa, era isso que eu queria trazer, né, de informação para você, quer dizer, entenda aí quais são os valores normais de glicemia, para você saber se você mediu, pô, deu um valor diferente, mas espera aí, que valor que é? Então, né, toma nota aí desses valores, tenha sempre com você para você não se assustar quando eu fizer ali algum exame de glicemia, que seja capilar, com alguém que muitas vezes tem diabetes. Eu falo porque eu tenho diabetes, eu estou medindo, às vezes tem amigos perto, eu falo, mede o meu também, deixa eu dar uma olhada, meus sobrinhos, então, né, a criançadinha está por perto, eu fico furando dentro de todo mundo lá para ver como é que está a glicose no sangue. Então eu acho que é uma coisa que para você não se assustar, para você entender, e se você tiver realmente algum momento que você está tendo aí distúrbio no metabolismo da glicose, você consegue entender o que você vai fazer, porque eu acredito que o conhecimento ele salva, mas ele vai te salvar, ele vai te ajudar se você colocá-lo em prática. Se a gente não coloca em prática, infelizmente não adianta nada. Eu sei, mas eu sei para mim, eu deixo assim, não coloco em prática, realmente a tendência natural é você não tirar proveito dessa situação. E uma outra coisa que a gente tem que lembrar é que o exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Eu sempre falo, eu sou prova viva disso, porque o que me manteve, né, saudável, sem ter complicações crônicas do diabetes, foi realmente eu ser sempre uma pessoa bastante ativa. Isso aí, né, ao longo do tempo, depois em 98, lá quando eu comecei a estudar os efeitos do exercício no diabetes, eu realmente eu tomei conhecimento aí do que é realmente a importância do exercício físico no tratamento do diabetes. Por isso, a ideia de trazer esse tipo de informação para você, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, né, a você que me acompanhou aí até agora em mais essa live de 20. Né? Então lembre-se aí que o conhecimento ele salva e que o exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, até mais!